Mofan é um garoto aparentemente comum, que vive na China moderna e ainda está no ensino médio. Sua vida cotidiana é cheia de problemas porque sua família é muito pobre, com seu pai trabalhando dia e noite como motorista apenas para conseguir sobreviver, e uma meia-irmã incapacitada, que não consegue fazer nada sozinha e precisa ser cuidada em todas as tarefas. Um dia, ele adormece, usando um pingente de família, temendo o próximo dia em que terá que viver a mesma vida. De repente, ele é transportado para um mundo fantástico, de magia e monstros. Apesar de entrar em um novo mundo místico, sua vida pessoal é a mesma que era no antigo e simples mundo. Sua família ainda é pobre, e seu pai trabalhador luta para pagar as contas, e ele tem que cuidar de sua meia-irmã incapacitada. Ele faz o exame de admissão para a escola de magia, mas entrega a prova antes porque ele não sabe absolutamente nada. Ele teve apenas 3 meses para estudar 9 anos de matéria. Passar no teste é necessário para quem quer ser um mago, pois é a qualificação básica que permite aos estudantes obterem o seu talento de magia no evento do Despertar. Alguns colegas de classe atrás deles discutem qual talento eles querem ter e começam a admirar um cara de cabelo azul, chamado Mubai, porque ele é praticamente garantido de se tornar um mago de gelo, como o resto de sua família. Mofan vai até seu pai, que está esperando ansiosamente por ele do lado de fora da escola, e pergunta como foi o exame, mas ele fica envergonhado demais para dizer qualquer coisa. Entendendo o silêncio, seu pai diz para ele não se preocupar, pois encontrou um emprego bem remunerado como motorista em uma cidade vizinha. Não querendo ser motorista, Mofan implora seu pai para lhe dar uma outra chance de se tornar um mago, que todos respeitam. Ele se recusa a continuar sendo um perdedor nesse mundo mágico. Seu pai percebe sua determinação e diz que pensará em algo se ele estiver realmente sério, e voltam para casa. No dia seguinte, ele e seu amigo retornam juntos da escola. Um amigo diz a ele que uma conhecida retornou da capital naquela manhã e que está ainda mais bonita do que antes. Mofan ignora e não dá nenhuma resposta. Ele nota seu pai conversando com um homem nobre chamado Murri, para quem ele está trabalhando de motorista há anos. Ele implora ao Murri para usar sua influência e conseguir a admissão de Mofan na escola de magia, como um favor para ele. Murri se recusa, dizendo que não apenas Mofan falhou no exame, mas também já tentou fugir com a filha do mestre Zou. Seu pai não recua, dizendo que fará qualquer coisa em troca de seu filho entrar na escola. Murri concorda em ajudá-lo, se prometer a casa para ele, e seu pai concorda. Mais tarde, naquela noite, o pai diz a Mofan que conseguiu admiti-lo na escola conversando com um de seus amigos, que é diretor da escola de magia. Ele também diz que vai alugar a casa, pois tanto ele quanto sua irmã ficarão na escola em tempo integral, e o pai está sempre fora em seu trabalho de motorista. Ele promete se tornar um mago poderoso um dia e fazer sua família feliz e rica. Enquanto faz seus deveres de casa à noite, ele procrastina, em vez de estudar arduamente para se tornar um mago e ajudar sua família. Ele relembra do momento em que Moon Ning-xiu pediu a ele que a levasse embora de sua casa. Eles fugiram juntos, mas não chegaram longe antes de serem pegos. Depois disso, o Murri, junto com a sua gangue, invadiu sua casa para espancar Mofan e seu pai por tentarem fugir com a filha do mestre Zou. Ele ainda se lembra claramente de como Murri ameaçou quebrar suas pernas se ele pusesse as mãos em sua filha novamente. O evento do Despertar da Magia é quando todos os alunos despertam seu talento mágico e começam sua jornada para se tornarem um mago. Todos recebem um distintivo com um símbolo específico que irá brilhar quando seu poder despertar, junto com as 7 estrelas. Normalmente, as 7 estrelas estão escuras no início, o que significa que a pessoa é apenas um iniciante. As estrelas começam a brilhar uma a uma à medida que a pessoa se torna mais forte. Tendo se destacado no exame em primeiro lugar, Mubai toca uma bola de cristal na frente da classe para despertar o seu talento. Como era esperado, ele obtém o elemento do gelo, assim como todos em sua família. Até uma de suas estrelas está brilhando, mostrando que ele já é mais habilidoso do que o iniciante médio. Porém, Mofan é o último, enquanto todos zombam dele quando ele se aproxima da bola de cristal. Nada acontece quando ele coloca sua mão sobre ela, fazendo todos rirem. Ele tenta novamente, e dessa vez, uma luz roxa brilhante sai da bola de cristal. Todos, até mesmo estudantes de outras turmas, se aglomeram em volta dele, admirados ao ver a luz roxa. O roxo significa o elemento do trovão, o elemento mais raro e mais forte conhecido no mundo. Mofan entra em estado de choque e permanece em pé com a mão na bola por um longo tempo. Todos na sala já saíram, quando ele recupera os sentidos e percebe que a bola agora está brilhando de vermelho. Mofan percebe que despertou o mais poderoso dos elementos, mas por algum motivo, seus colegas de classe não se lembram de vê-lo adquirindo o elemento do trovão. Ele mal pode esperar para provar aos seus colegas que eles estão errados com seus talentos recém-descobertos. 2 meses se passaram desde o despertar. Seu professor explica como completar o desbloqueio mágico. O objetivo é controlar as 7 estrelas, que se movem livremente no mundo espiritual de cada um, concentrando a mente para fazer as estrelas para uma órbita fixa e estável. Ao alcançar isso, um indivíduo completa o desbloqueio mágico, concedendo seus poderes mágicos. Mubai já tem controle sobre 5 de suas estrelas, o maior número da turma. Mofan está muito atrás, conseguindo controlar apenas uma de suas estrelas para seu elemento de fogo. Depois da escola, ele fica chateado com seus colegas maldosos. Ele está frustrado, porque ninguém sabe que ele já consegue controlar 6 de suas estrelas do elemento de trovão. No entanto, ele sempre acaba perdendo na 7ª estrela, o que o impede de desbloquear as suas habilidades do trovão. Enquanto caminha, ele encontra sua irmã mais nova, Xinxia,
em um parque. Ele percebe que ela está presa em um balanço, porque um grupo de delinquentes pegou sua cadeira de rodas. O líder gosta dela, mas como ele não tem um brilho para conquistar o amor dela, ele acha que chantageá-la tirando sua cadeira de rodas até que ela concorde em ser sua namorada é uma boa ideia. Furioso, Morfão os confronta para recuperar a cadeira de rodas, mas eles resistem. Pronto para lutar pela honra de sua irmã, ele concentra toda a sua vontade para alinhar as estrelas do seu elemento de trovão. Ele desbloqueia com sucesso a primeira habilidade de trovão, a Ira do Trovão, e eletrocuta o líder. Ao descobrirem que ele é um mago, os outros ficam aterrorizados e fogem. Uma vez que eles se vão, ele devolve a cadeira de rodas para Xincha, que lhe diz o quanto está orgulhosa de que ele possa usar magia. De volta em casa, Morfão pratica alinhando suas estrelas de fogo no banho, pois ele precisa passar no exame final. Seu pai está correndo um grande risco ao assumir o trabalho de motorista na cidade vizinha, pois as cidades ao redor sofrem com ataques regulares de monstros, e seu pai estaria desprotegido em um cenário assim, já que ele é apenas uma pessoa comum, sem magia. Xincha pergunta a ele como ele aprendeu a usar a Ira do Trovão tão rapidamente, suspeitando que ele tenha se juntado à Ordem Negra, uma seita que ajuda as pessoas a dominarem suas habilidades mais rapidamente. Ele a tranquiliza, dizendo que só conseguiu fazer isso porque praticou muito em particular. Quando ela sai, ele percebe que ainda não pode mostrar seu poder do trovão às pessoas, pois isso levantaria suspeitas. O elemento do trovão será sua carta na manga, enquanto ele se esforça para dominar seu elemento de fogo, a tempo do exame final. Em um dia, uma nova professora de magia prática entra na sala de aula e se apresenta, Tang Yu, uma maga talentosa do elemento de fogo. Todos os meninos se encantam instantaneamente com sua aparência e habilidades impressionantes. Morfão também ganha uma nova motivação, depois de assistir a demonstração dela de seu poder explosão de fogo. No entanto, enquanto Morfão passa todo o seu tempo se esforçando para aprimorar suas habilidades e mostrando melhorias graduais em suas aulas, tramam maneiras de fazê-lo falhar. Eles ainda estão ressentidos com a fuga e querem arruinar a vida dele por causa do incidente. Murri planeja sabotar seu exame final, usando uma pedra negra. A pedra negra parece uma pequena pedra preta comum, mas tem a capacidade de absorver energia mágica de qualquer coisa que toca. Com a ajuda de um professor corrupto, ele planeja fazer com que essa pedra seja colocada sobre a bola de cristal durante a vez de Morfão, para absorver a luz que sai dela, o que indicaria um desempenho fraco, digno de uma nota reprovada. Com apenas um mês restante antes do exame, o professor explica o processo de avaliação. Os alunos devem tocar a bola de cristal, que julga sua habilidade mágica e brilha proporcionalmente à sua força, ou seja, quanto mais forte uma pessoa é, mais brilhante a bola fica. Os alunos podem receber notas de D a A, sendo D a nota reprovada. Mubai pergunta ao professor se eles terão que realizar um desbloqueio mágico. O professor aponta que esperar um desbloqueio mágico dos alunos dentro de um ano de aprendizado é irrazoável e, portanto, não é obrigatório. No entanto, se um aluno conseguir realizar o desbloqueio mágico, ele é promovido para uma classe de elite e recebe uma pulseira de estrela, que melhora suas habilidades como um impulso de experiência. No dia do exame final, Muning Shu vem supervisionar o desempenho dos alunos. Apesar de ter a mesma idade que eles, ela é aluna da prestigiosa Imperial College e é uma especialista no uso do elemento do gelo. Mubai fica ansioso para provar seu valor diante dela e, ao mesmo tempo, mostrar como Morfão é fraco e incompetente. Muning Shu demonstra seu poder para a escola ao tocar a bola de cristal, fazendo o gelo se espalhar da bola pelo pódio até o chão, próximo ao pé dos alunos. A bola de cristal se quebra e uma nova é colocada em seu lugar. Os alunos são chamados um por um para o palco. O único amigo de Morfão recebe uma nota A, o que o motiva a se esforçar ainda mais. Ele é o primeiro a tentar o desbloqueio mágico, mas fracassa, e seus colegas o afastam do palco, provando como isso pode ser desafiador. A senhorita Tang dá tapinhas em suas costas e diz que foi uma boa tentativa. Em seguida, Mubai vai ao palco. A bola de cristal brilha intensamente. Ele está em uma série acima do normal. Ao perceber Muning Shu na plateia, ele também pede para realizar o desbloqueio mágico. Ele alinha com sucesso todas as 7 estrelas e lança uma linha de gelo rastejante para congelar o alvo. Ele recebe uma boa nota B para o desbloqueio mágico. Sua performance coloca ainda mais pressão sobre o próximo aluno, que por acaso é Morfão. O examinador e o Sr. Mu trocam um sorriso cúmplice antes dele subir ao palco e secretamente colocam uma pedra negra sobre a bola de cristal, conforme planejado. Morfão sobe ao palco e coloca a mão sobre a bola de cristal, ficando surpreso quando a bola emite uma luz laranja fraca. Ele tenta novamente e ainda falha. O Sr. Mu aproveita essa oportunidade para mostrar o quão incompetente ele é e como ele desonrou sua família, por nem mesmo conseguir passar nesse exame. Muning Shu permanece em silêncio, enquanto todos os outros ridicularizam e zombam dele. Morfão não desiste e, eventualmente, a pedra se quebra após absorver muita energia. Após isso, a bola de cristal brilha como um raio de luz ao seu redor. O professor lhe dá uma nota B. A senhorita Tang, que estava observando o tempo todo, suspeita que a bola de cristal esteja com defeito e apela para uma reavaliação de Morfão. Os estudantes apoiam a senhorita Tang,
achando que ela está dizendo isso porque acredita que Mufan merece uma nota mais baixa. O professor implora para que Sorita Tang retire sua reivindicação, pois ele não quer que Mufan fale em um novo teste justo. Mas Muning Shu intervém e também pressiona por um novo teste. Outra bola de cristal é trazida imediatamente, e assim que Mufan a toca, a bola emite uma luz vermelha ofuscante, com raios de luz cercando seu corpo. O examinador pede para ele realizar o desbloqueio mágico. Uma vez que o alvo é colocado na frente dele, Mufan lança habilmente uma grande bola de fogo, incendiando o alvo e o ferindo. Ele recebe uma nota alta para o desbloqueio mágico. Reconhecendo seu potencial, o Sr. Mu o chama e o convida para fazer parte da família, oferecendo-lhe uma pulseira de estrelas de fogo para aprimorar seus poderes. Para o choque de todos, Mufan não apenas recusa, mas insulta o Sr. Mu e a família por menosprezar seu pai, tratando como um cão, e por invadir sua casa e agredi-lo, causando uma lesão nas costas de seu pai que nunca cicatrizou. O Sr. Mu tenta atacá-lo usando seus poderes de gelo, mas o diretor intervém, apontando que nenhuma violência pode ocorrer dentro da escola. Ele pede a Mufan que se desculpe por desrespeitar os mais velhos, mas Fan se recusa. O Sr. Mu ameaça expulsá-lo, mas o diretor rebate dizendo que ele não será expulso enquanto ele ocupar o cargo. Mubai o desafia para um duelo para resolver as coisas. O Sr. Mu apoia a ideia e declara que o duelo será entre Mufan e seu filho adotado, que é ainda mais forte que Mubai. Mufan concorda e decide que, se perder, pedirá desculpas à nova família, mas se vencer, a família Mu terá que se desculpar com seu pai. De acordo com as leis dos mágicos, os duelos são proibidos entre mágicos menores de idade. Então, eles marcam uma data para resolver a luta 2 anos depois, de uma vez por todas. Muning Shu sorri para Mufan antes de sair com os outros. O próximo semestre começa com Mufan no topo da turma de elite. O professor explica que existem 3 pulseiras de estrelas que serão dadas aos 3 melhores alunos da turma. No entanto, como punição por insultar a nova família, Mufan terá a pulseira por apenas 10 dias. Após isso, será passada para o 4º aluno. Como as pulseiras são limitadas e altamente valiosas, um aluno que as devolver tarde ou danificá-las não apenas será expulso, mas também será proibido de se tornar um mago posteriormente. Naquela noite, Mufan olha fixamente para a pulseira enquanto está sentado sozinho no escuro. Sempre que ele tira a pulseira do bolso, o medalhão misterioso em sua corrente começa a levitar. Ele coloca a pulseira próxima ao peito, e o pingente se levanta, desenrola e a boca de peixe se abre para engolir a pulseira por completo. Mufan tenta desesperadamente recuperar a pulseira preciosa, quando a senhorita Tang se aproxima por trás e adivinha corretamente que ele perdeu a pulseira. Ele explica o que aconteceu e mostra o medalhão. Ao inspecioná-lo, ela percebe que é um equipamento mágico único, que se alimenta de outros equipamentos, como a pulseira, e expele para aumentar seu poder por impulso. Isso explica porque ele foi capaz de desbloquear 2 elementos e progredir muito mais rápido do que seus colegas. Ela aconselha a mantê-lo em segredo dos outros e fazê-lo crescer alimentando com outros equipamentos. Ela garante que cuidará do assunto da pulseira perdida e desaparece. Alguns dias depois, a turma faz uma excursão até o posto avançado, um lugar fortemente guardado, além do qual muitos monstros devoradores de homens vivem. O instrutor designa a eles uma missão de caça-recompensa, e para dar uma chance aos inexperientes, toda a turma receberá uma avaliação favorável se pelo menos um aluno concluir. No entanto, se ninguém completar a caçada, toda a turma falha. Os alunos decidem desistir para evitar arriscar suas vidas, mas o instrutor os chama atenção por sua falta de coragem, apesar de fazerem parte da turma de elite da melhor escola de magia. Ele diz que os alunos que conseguirem caçar o monstro serão recompensados com uma armadura mágica, uma peça de equipamento mágico que custa muito caro. Mufan, determinado a ficar mais forte para o duelo, decide matar o monstro. A turma se divide em equipes que exploram a região selvagem além do posto avançado, usando seus poderes para eliminar qualquer obstáculo. 2 equipes, incluindo Mubai e Mufan, chegam à caverna em que o instrutor ordenou que encontrassem. Sua missão é inspecionar a caverna para verificar se ainda há demônios de lobo de um olho lá, depois de terem sido eliminados pelos magos do posto avançado, e procurar uma pulseira de estrela que o instrutor perdeu lá embaixo, enquanto os outros exploram a grande caverna em grupo. Mufan fica fixado na lagoa fora da caverna. Seu amigo pergunta o que ele está pensando, e Mufan aponta que a lagoa está pela metade, apesar de ter chovido pouco antes deles chegarem ao posto avançado, e a linha da água ainda é visível, indicando que algo enorme deve ter bebido metade da água da lagoa. O amigo entra em pânico e corre para contar aos outros. Claro que eles não acreditam nele, e dizem a Mufan para ficar para trás, se ele tem medo de entrar na caverna. Literalmente, 10 segundos depois de entrarem, eles se deparam com um lobo gigante, fazendo com que todos gritem e corram por aí. Mubai tenta usar seus poderes, mas não consegue se concentrar e quase é mordido pelo lobo. Outro estudante de fogo tenta atacá-lo, mas Mufan a leva para longe antes que ele salte sobre ela. Enquanto todos os alunos estão perdendo a cabeça, os instrutores e professores os observam de um penhasco. Na realidade, o lobo não é um demônio de lobo de um olho, mas apenas o bicho de estimação muito menos assustador do instrutor, um lobo arqueiro. É apenas um teste para ver se os alunos conseguem usar sua magia em situações reais de perigo. Quando o instrutor principal acredita que nenhum dos alunos está à altura, eles veem um flash de luz azul vindo da caverna. Mubai usa com sucesso sua habilidade de gelo rastejante de nível 1 para imobilizar o lobo em seu lugar. Ao ver isso, a mesma estudante que havia sido salva por Mufan corre de volta para a caverna para lutar contra o lobo. Tudo que ela consegue fazer com sua habilidade de explosão de fogo de nível 1 é derreter o gelo criado por Mubai e liberar completamente o lobo, sem causar nenhum dano. Outro aluno
1 tenta salvá-los, mas só consegue parar o lobo por alguns segundos. Percebendo que a magia de nível 1 não tem efeito no lobo, Mofan finalmente se concentra e desbloqueia sua habilidade de fogo de nível 2, cremação. O lobo é incendiado, fazendo com que ele salte para a lagoa. Os instrutores e professores estão encantados ao verem um mago talentoso entre os alunos, mas percebem que ele não tem mais controle sobre o lobo arqueiro. Até agora, o dono mantinha sob controle para evitar que ferisse os alunos, mas agora que está completamente livre, eles estão em perigo real. O lobo primeiro mira na garota. O amigo de cabelos castanhos de Mofan usa seus poderes de vento para levá-la rapidamente para longe da visão do lobo. Mumbai tenta segui-los com um ataque, mas o lobo pula sobre ele e tenta alcançar Mofan. Todos os alunos correm mais fundo na caverna, enquanto o lobo os persegue. Um dos colegas sugere que eles deveriam fugir, enquanto o pequeno grupo enfrenta o lobo, para que suas mortes não sejam em vão. Felizmente, os outros se recusam a deixar para trás seus amigos. Nesse ponto, o instrutor principal surge com suas asas angelicais e pergunta onde está o lobo. Mofan e seus amigos fogem do lobo com a ajuda de seus poderes de vento, mas o lobo acaba machucando um amigo dele, enquanto tenta proteger Mofan. Revoltado a ver seu amigo ferido, ele enfrenta o lobo diretamente, dessa vez com seu elemento de trovão. O lobo desacelera depois de ser eletrocutado. Quando Mofan percebe uma grande estaca pendurada sobre o lobo, ele usa seus poderes de fogo de nível 2 para fazer a estaca cair e perfurar o corpo do lobo. Uma pequena esfera branca sai do lobo e é absorvida pelo seu pingente. Ele não perde muito tempo pensando nisso e corre para ajudar seu amigo inconsciente. O instrutor principal os alcança e fica chocado ao ver o lobo morto. Mofan explica que usou seus poderes de fogo para matá-lo com a estaca, mas o instrutor ainda está cético em relação a como o lobo não conseguiu desviar com seus reflexos rápidos. Mofan dispensa sua preocupação, pedindo ajuda para seu amigo ferido. Mofan e os instrutores começam a se dirigir para a saída com um amigo nas costas do instrutor. Eles encontram o resto da turma e os professores que vieram procurá-los no meio do caminho. Eles perguntam onde está o lobo e descobrem que ele está morto. Todos assumem que o instrutor matou e o dono exige saber por que ele o matou, mesmo que não fosse uma ameaça real para o instrutor experiente. Ele explica que não foi ele, mas Mofan que o matou antes de encontrá-lo na caverna. Todos acham difícil acreditar como um mero estudante pode lutar contra um monstro até a morte. Alguns ainda suspeitam que o instrutor tenha o matado. O dono corre para o cadáver de seu animal de estimação e começa a chorar enquanto o abraça com força. No entanto, esse é o evento que faz todos os colegas de classe reconhecerem a força de Mofan. Finalmente, ele é elogiado por suas habilidades e agradecido por salvar suas vidas. A senhorita Tang ressalta como, se o lobo não estivesse sob o controle no início, aqueles que não foram capazes de usar magia para se proteger teriam morrido. Na vida real, monstros são feras impiedosas que matam indiscriminadamente, e eles devem aprender a enfrentar seus medos e lutar contra eles. O instrutor principal anuncia que os alunos que conseguiram usar magia contra o lobo receberão um reconhecimento especial por sua coragem, e todos da classe receberam um A por passar no teste. Mofan recebe uma nota S e uma armadura mágica por ser responsável por matar o lobo durante a cerimônia de premiação. O chefe até convida Mofan para se juntar à sua instituição no futuro para uma vida confortável. No entanto, sua mente está ocupada tentando descobrir como Mofan realmente conseguiu matar o lobo. Ele se lembra de ter notado como o chão estava queimado ao redor e abaixo do lobo, e como o rosto do lobo tinha marcas pretas estranhas. Seus pensamentos são interrompidos por um guarda que o alerta sobre o avistamento do demônio lobo de ossos a oeste do seu território. Ele rapidamente entra em ação e ordena que todos os guardas encontrem e matem os monstros. 2 meses após a excursão, Mofan continua praticando sua magia. Após o ataque do lobo, ele percebeu que a magia de nível 1 não tem efeito sobre os monstros e que ele precisa aumentar seu poder. Até agora, ele havia passado todo o tempo praticando seus talentos de fogo para mostrar suas habilidades aos outros, mas ele também precisa melhorar seu talento de fogo para elevá-lo a pelo menos o nível 2. Se não fosse pela grande estaca, ele e seu amigo teriam morrido na caverna, de acordo com a senhorita Tang. Seu pingente acelera seu progresso ao absorver espíritos de engrenagens e monstros. Se ele conseguir absorver mais, pode atualizar seu pingente para o nível de engrenagem espiritual, o que pode proporcionar um aumento de 40% em comparação aos atuais 20%. Então, ele decide se tornar um caçador de recompensas para ganhar dinheiro para alimentar seu pingente e ganhar experiência em combate. No dia seguinte, ele entra no salão dos caçadores de recompensas com uma máscara preta para cobrir o rosto. O salão dos caçadores de recompensas é onde as últimas recompensas com prêmios em dinheiro são listadas para que os caçadores de recompensas possam escolher. Lá, ele ouve um homem dando conselhos a um jovem mago sobre quais trabalhos pegar. Ele se aproxima dele para perguntar se o grupo de caçadores de monstros está recrutando, ao que o homem aponta para uma longa fila de candidatos. O homem aconselha que ele economize seu tempo e procure por empregos mais simples, já que os caçadores de monstros são altamente seletivos e apenas mágicos e experientes conseguem entrar. No entanto, Mofan ainda deseja se juntar porque os caçadores de monstros lutam contra monstros na cidade. Permanecer na cidade seria conveniente para assistir às aulas também. O homem diz que se ele tiver o talento de fogo, será muito mais fácil entrar. Ele pergunta se seria fácil com o trovão, e o homem ri, achando que ele está brincando, já que o trovão é um talento tão raro que até mesmo um novato pode entrar em qualquer grupo. Com essa informação, Mofan entra na fila para se candidatar a vagas dos caçadores de monstros. Todos antes dele são rejeitados, deixando o capitão frustrado com os candidatos inexperientes que subestimam as habilidades necessárias para fazer parte do grupo. Chega a vez de Mofan, e os funcionários perguntam sobre suas qualificações, quase o dispensando por nem ser um caçador certificado. No entanto, ele demonstra seu talento de trovão para eles,
eles, deixando-os todos na fila impressionados com a visão de um talento que nunca viram antes. O capitão recebe num grupo de caçadores de monstros, ignorando sua inexperiência e dispensando todos os candidatos. Ele começa a apresentar Mofan aos principais membros, começando pela vice, uma maga de gelo chamada Kaitang. Mofan a reconhece como uma prima de Mu-Ningxiu e espera que ela não o reconheça. As demais apresentações são interrompidas por um aviso de que a escola Junius High está sendo atacada por demônios e que um aluno está desaparecido. O capitão pede para Mofan voltar para casa, mas ele pede para se juntar a eles em sua missão, ao que o capitão concorda. No caminho, ele continua tentando ligar para sua irmã, pois ela é estudante na escola atacada e ele está preocupado que ela possa ser a pessoa desaparecida. Quando chega, o capitão distribui diferentes tarefas para os membros e instrui Mofan a inspecionar a cantina. Na cantina, Mofan é assustado pelo toque do seu celular. Ele atende e ouve a voz de sua irmã, que explica que esqueceu de pegar o celular durante a evacuação de emergência e está usando um orelhão para contatá-lo. Ela diz que, embora esteja segura, sentiu algo rondando no dormitório durante a evacuação e viu uma garota caminhando na direção oposta, em direção à cantina, e está preocupada com ela. Ele a tranquiliza dizendo que vai procurar por ela e encerra a ligação. Logo depois de ligar, ele faz contato visual com um enorme monstro azul de um olho só. Ele dispara um raio de luz explosivo em sua direção, mas ele consegue se esquivar, fazendo a janela atrás dele quebrar e ao entorno pegar fogo. Isso alerta os outros membros, e eles chegam rapidamente ao local. A maga da água bloqueia outro raio de luz que atingiria Mofan com a parede de água. Os membros dizem a Mofan para recuar, para que os especialistas possam cuidar disso. Eles manobram habilmente em torno dos raios do monstro, enquanto o capitão usa suas habilidades de fogo para controlar o fogo na área e seguir o monstro. Ele é assado vivo quando o Firestorm de nível 3 atinge com um único golpe. Eles relaxam quando pensam que a ameaça foi eliminada, mas o demônio de alguma forma sobrevive ao ataque e abre seu olho. Ele salta em direção à maga de gelo, e o capitão ordena que a maga da água bloqueie, mas o ataque simplesmente atravessa o escudo dela e rasga suas roupas. Mofan é o único a reagir rápido o suficiente para derrubar o monstro antes que ele cause mais danos, lançando seu poder de trovão. O capitão grita com a maga da água por não conseguir parar o demônio, e não quer ouvir suas desculpas, pois uma desculpa em seu grupo significa que a vida de alguém poderia ter sido tirada. Ele elogia Mofan por seus reflexos incríveis e o promove como membro em tempo integral por seu bom trabalho. Mais tarde, Mofan percebe que o espírito do demônio sai do seu corpo como um orbe amarelo e é absorvido em seu pingente, assim como aconteceu com os lobos, mas percebe que ninguém mais pode vê-lo. A missão dos caçadores de monstros ainda não acabou, eles ainda não encontraram a garota desaparecida. Alguns membros só encontram um túnel na cozinha, cheio de pegadas do demônio, e eles decidem explorá-lo, pois há mais do que apenas um demônio de rato ciclope que enfrentaram anteriormente. O caso precisará ser tratado pela Associação dos Magos, uma vez que eles foram alertados. Os caçadores de monstros deixam a escola, e, a caminho de casa, um dos membros encontrou o telefone de Mofan no chão da cantina, a ponto que ele tem várias chamadas perdidas no mesmo número. Mofan volta para casa e encontra sua irmã. Ela fica tão aliviada em vê-lo em segurança que tenta se levantar da cadeira de rodas. Ele vai até ela e a abraça, tranquilizando-a de que seu irmão agora pode cuidar dos monstros e se livrou do que estava na escola dela com a ajuda de sua equipe. Ele conta a história de forma descontraída, para fazê-la se sentir confortável, e diz a ela que sua maior prioridade deve ser se proteger por causa dela. Enquanto isso, em sua residência gigante, Yuang, o futuro oponente de Mofan no duelo, tem progredido mais rápido que seus colegas. Ele já alcançou o nível 2 do seu talento de gelo e deve alcançar o nível 3 dentro de um ano, o que lhe dará a habilidade de congelar uma grande área ao seu redor. Apesar disso, Yuang está insatisfeito com seu progresso, porque Mu-Ningxiu está à sua frente. O Sr. Mu diz a ele que ele só deve se preocupar em derrotar Mofan no duelo, uma conquista que lhe renderá recompensas do mestre. Ele então vai até o Sr. Mu e pergunta por que ele tem que duelar com Mofan, já que ele é um adversário indigno. O Sr. Mu concorda com seu sentimento, mas diz que ele não teve escolha, pois é o que o diretor e o mestre queriam. Como bônus, ele acredita que vencer o duelo será o primeiro passo para conquistar o controle na cidade. E não é só isso. Como outro bônus, as fontes sagradas estão em jogo. A fonte sagrada é o lugar onde apenas uma pessoa é escolhida para treinar a cada ano, e todas as escolas e grandes famílias esperam conseguir essa posição. Demonstrar seus poderes avassaladores no duelo o tornará um candidato para a fonte sagrada. Ao mesmo tempo, o outro Sr. Mu e Mubai se encontram em um jardim para planejar também. Mubai nota que o mestre parece favorecer muito Yuang e pergunta se ele poderia ser o próximo líder. O Sr. Mu diz que Mu-Ningxiu é a única e verdadeira herdeira da família e que o mestre está usando Yuang como um cão para que Mu-Ningxiu possa usá-lo como um trampolim para sua posição no topo. Na sede dos caçadores de monstros, Mofan recebe seu primeiro salário como membro em tempo integral. Ele está animado para receber uma quantia generosa para cada missão, além de bônus. Isso permitirá que ele alimente rapidamente seu pingente e evolua ainda mais rápido. Com seu novo emprego, ele não frequenta a escola tanto quanto antes. Um dia, quando finalmente tem tempo para aparecer na aula, Zoumin, a garota que ele salvou do lobo, se aproxima dele. Ela pergunta se ele estaria disposto a sair com ela. Ele assume que ela está apaixonada por ele e concorda. Ele espera ir ao cinema ou a um restaurante em seu primeiro encontro, mas o endereço que ela lhe dá o leva para um beco vazio. Quando ela chega, começa a falar sobre tremores regulares que ocorrem na área. Confuso, ele pergunta por que ela o convidou. Ela esclarece que sua avó mora em um prédio próximo e tem sentido tremores frequentes à noite. Preocupada que algo possa estar errado, ela pensou em pedir ajuda a ele para investigar a área em busca de monstros. Ele concorda em ajudar e se sente bastante confiante em lidar com o problema, pois já lidou com 7 ou 8 monstros no trabalho. Ele tira sua pequena bolsa e abre para revelar um pó mágico, que revela vestígios de monstro. Ele investiga as pegadas recém-aparecidas e deduz que ele deve estar se escondendo à vista de todos. Nesse instante, um lobo gigante de um olho só emerge
emerge do chão com um lanche na boca. Eles observam o lobo se alimentando de um humano morto, provavelmente um morador de rua. O lobo deve estar rondando a cidade há um tempo, caçando os sem teto, pois são os menos propensos a serem detectados e dado como desaparecidos pela polícia. Esse lobo é 2 vezes maior do que o que eles enfrentaram na excursão. Zhou-Min, aterrorizada, implora a Mo-Fan que deixe o local. Ele pede a ela que fuja sozinha e evacue o quarteirão e avise a polícia. No entanto, Zhou-Min diz que já chamou a polícia. O lobo imediatamente rastreia o som do telefone e os persegue, assim como da última vez. Mo-Fan a carrega para longe e incendeia o caminho atrás dele com sua habilidade de cremação de nível 2. Para ganhar algum tempo, o lobo é muito forte e continua os seguindo, parecendo não se importar com o fogo. Ele pede novamente que ela o deixe lidar com o lobo sozinho, mas ela se recusa a deixá-lo, pois não há como eles, estudantes, enfrentarem esse demônio sozinhos. Mesmo assim, ele a afasta e praticamente a força a fugir da área. Agora sozinho com o lobo, ele retira a armadura mágica que recebeu para construir um campo de força de trovão, mas acaba sendo empurrado para trás. Em seguida, ele tenta usar seus poderes de fogo, mas é interrompido pela chegada oportuna de Kai Tang, a maga do gelo, que estava na área quando Zhou-Min estava alertando os civis para evacuar. Ela lança um poderoso feitiço de gelo para congelar as pernas do demônio no lugar. Sem sua máscara preta, ela reconhece o garoto no chão como Mo-Fan, o desonrado da nova família, e ordena firmemente que vá embora. Ela entra em contato com o capitão para informar que o lobo provavelmente é um lobo de um olho só, que se mutou ao absorver vazamentos de poder da fonte sagrada. Ela pede que Mo-Fan, o caçador de monstros com o mesmo nome do inimigo da família, chegue ao local e pare o demônio com seus poderes de trovão. Por algum motivo, a coincidência de nomes não é suspeita. Mo-Fan corre em direção a eles com todos os membros da equipe já o esperando. Eles construíram uma cúpula de gelo ao redor do lobo até a sua chegada. Ele usa o seu poder de trovão de nível 1 para sedá-lo. O capitão decide que a melhor ação a ser tomada é esperar até que os membros da associação mágica cheguem para lidar com a situação, pois o uso de seus poderes de fogo poderia derreter a cúpula de gelo e liberar o lobo na cidade. O lobo eventualmente escapa da cúpula e começa a evoluir para um lobo de espinhos. Se ele se transformar completamente, estará muito além da Liga dos Caçadores de Monstros. O capitão ordena que seus membros matem o lobo imediatamente, antes que ele se transforme completamente e cause estragos à cidade. Apesar de todos seus esforços para retardá-lo, ele continua evoluindo e derretendo o gelo ao seu redor. O capitão decide agir sem hesitação e usar seus feitiços de explosão de fogo e tempestade de fogo para atacá-lo com toda a força. Não tem muito efeito, exceto derreter todo o gelo e liberar o monstro. Ele salta em direção aos caçadores, mas a maga da água conjura uma parede de água resistente para bloqueá-lo, mas isso apenas o atrasa por alguns segundos. O capitão continua atacando usando seu poder de cremação de nível 2, enquanto o mago da terra faz pilares de rocha aparecerem na frente do lobo. O lobo atravessa-os como se fossem feitos de massinha. Outra parede de água aparece na frente do capitão para protegê-lo. O lobo penetra, fazendo com que o capitão seja atingido por uma onda de água. O gelo não tem efeito sobre ele, e o lobo desvia dos escudos de gelo que o conjuram com suas espinhas duras. Um dos fragmentos atinge o capitão, causando danos graves ao seu braço. Mo-Fan usa sua habilidade de trovão de nível 2 para conjurar uma tempestade de trovões. Sendo particularmente vulnerável ao trovão, esse é o primeiro movimento que dificulta um pouco o lobo, que luta para se mover além da tempestade de trovões, enquanto sua evolução também desacelera. Enquanto Mo-Fan mantém sob controle, 2 caçadores carregam o capitão para uma distância mais segura. O grupo, sabendo que não tem chance de derrotar esse monstro, considera recuar enquanto Mo-Fan o segura o máximo que pode. Furioso com a sugestão, o capitão lembra eles de seus deveres como caçadores de monstros. Se eles resistirem, pelo menos poderão manter o lobo sob controle até que a ajuda chegue, mesmo que isso signifique perder suas vidas. No entanto, se eles fugirem, milhares de civis inocentes morrerão. Apesar de seus ferimentos graves, ele se levanta e ajuda Mo-Fan com sua magia de fogo. Nesse momento, uma inundação de água aparece do nada e submerge o lobo. Os magos ficam chocados ao testemunhar um tsunami de água de nível médio na frente deles. Um homem bem vestido e de cabelos longos se aproxima de Mo-Fan e diz aos caçadores de monstros para recuarem enquanto ele cuida da besta. Ele anda em direção ao lobo enfraquecido e convoca a habilidade de tornado de nível médio. Um tornado aparece, suga o lobo em sua vórtice giratório e leva-o para uma grande altura e o derruba até a morte. O espírito do lobo de faces espinhosas é morto e absorvido pelo pingente de Mo-Fan. Acontece que o homem é Sr. Yang, o membro experiente e poderoso da Associação dos Mágicos. Os caçadores discutem se devem ou não acionar o alarme da cidade, devido ao recente surgimento em grandes volumes de monstros na cidade. O Sr. Yang acredita que o alarme apenas causará pânico entre as pessoas e recomenda aumentar o efetivo de patrulha na cidade por enquanto. Após a missão, Mo-Fan tenta entender o que aconteceu com seu pingente. Ele ficou mais pesado e maior desde que absorveu o espírito do lobo. Enquanto olha para ele, o pingente começa a brilhar em uma luz azul brilhante. Ele supõe que isso significa que ele subiu de nível. Com esse novo nível, ele será capaz de progredir ainda mais rápido e talvez alcançar o nível 3 em seus talentos de fogo e trovão, até o momento do duelo. Parece que tudo está indo bem para ele. Ele encontra sua irmã e lhe dá parte do dinheiro que ganhou como caçador para comprar um celular, para substituir o que ela perdeu no dia do ataque do monstro na sua escola. Ela conta que despertou um talento para a cura, um tipo de magia branca. Normalmente, os iniciantes só conseguem despertar a magia elemental, como fogo, trovão, água, etc. Mas seu professor disse que há algumas exceções. Ela diz que sabe que o que ele está fazendo para ganhar dinheiro é perigoso e oferece como ajuda a sua magia, caso precise. No dia seguinte, Mo-Fan vai ao escritório do diretor para discutir o próximo duelo. Ele acontecerá no dia da cerimônia de maioridade do Yo Yang, e a nova família está fazendo disso algo grandioso.
grandioso, convidando todas as celebridades e pessoas importantes para a cerimônia. A intenção é clara, eles querem transformar o duelo no destaque do evento e mostrar as habilidades de Yo-Yang. O diretor aponta que esse é apenas um dos motivos deles. Eles também desejam garantir o lugar de Yo-Yang na fonte sagrada naquele ano. A escola deseja enviar o seu melhor aluno, Mo-Fan, para treinar lá, já que apenas um mago é permitido treinar lá a cada ano. Mo-Fan terá que derrotar Yo-Yang para provar seu valor e obter acesso à fonte sagrada. Apesar de acreditarem que Yo-Yang tem vantagem em termos de recursos mágicos e treinamento, eles pedem a Mo-Fan que dê seu melhor no duelo para conquistar reconhecimento para a escola. Ele percebe que nem mesmo sua própria escola tem muita fé de que ele vencerá. Ele está determinado a vencer, restaurar a honra de sua família e entrar na fonte sagrada para se tornar um mago de nível médio. O dia da cerimônia de maioridade se aproxima rapidamente. O Sr. Mu conta a Mu Ningxiu como ele se esforçou tanto para o desenvolvimento de Yo-Yang, para que ele realmente se torne um assistente leal de Mu Ningxiu. Ela está destinada a controlar muito mais do que apenas a cidade. Ela pergunta se o duelo deve acontecer publicamente, ao que o mestre responde que Mo-Fan causou uma vergonha extrema para a família e também deve ser envergonhado publicamente. Ela se desculpa e sai da sala. Ela se aproxima de Mo-Fan, que está sentado sozinho em um local com vista para a mansão, onde é possível ver o palco do duelo que acontecerá no dia seguinte. Ela o aconselha a pular o duelo e fugir da cidade, pois Yo-Yang não terá piedade. Mo-Fan rejeita a ideia, explicando que o pai dela é um valentão e que se deliciaria com ele recuando. Ele deseja honrar seu próprio pai, que trabalhou todos esses anos para criar a ele e a sua irmã, mesmo sem a mãe, e os abandonou pouco depois do nascimento de Xinxia. Ele nunca reclamou, mesmo depois de ter sido espancado e envergonhado por um erro de seu próprio filho. Ele quer provar para seu pai que tudo o que ele sacrificou com a finalidade de se tornar um mago não foi em vão, enquanto também prova para o mundo que seu pai não é um tolo. O dia da cerimônia finalmente chega. Kai-Tang cumprimenta graciosamente os caçadores de monstros na mansão, mas imediatamente muda de tom com Mo-Fan quando ela se revela sem máscara. Os outros caçadores, os colegas de equipe de Mo-Fan, o reconhecem quando veem seu rosto. Enquanto caminham para dentro, sentem que o reconhecem de algum lugar. Kai-Tang explica que o viram brevemente enquanto chegaram à cena do demônio lobo, antes de ela ter ordenado que ele saísse. Eles encontram mais semelhança entre Mo-Fan e o Mo-Fan da equipe de caçadores de monstros, mas percebem que o seu Mo-Fan é 10 vezes mais talentoso. Os colegas de classe de Mo-Fan o encontram enquanto ele devora comida antes do duelo. Eles vêm para mostrar apoio, mas ele parece despreocupado o suficiente sozinho. Seu pai também foi convidado para assistir o duelo. O mestre Mu sobe aos palcos para fazer um brinde a Yo-Yang e seu futuro em liderar a cidade. Em meio aos aplausos, ele anuncia o duelo para os convidados. Todos se reúnem na arena para assistir ao aguardado duelo. Yo-Yang se aproxima confiantemente de Mo-Fan, armado com pelo menos 3 tipos de equipamentos mágicos. Os dois apertam as mãos firmemente, lançando feitiços para congelar suas mãos, enquanto Mo-Fan o contrapõe com feitiços de fogo para derreter o gelo. Mo-Fan e Yo-Yang assumem posições opostas na arena, enfrentando-se. O mestre Mu sinaliza o início do duelo, que começa com uma folha de gelo de magia em nível 2. Mo-Fan prontamente derrete com uma explosão de fogo. Mo-Fan contra-ataca com várias bolas de fogo de cremação de nível 2, que Yo-Yang esquiva com velocidade ágil, graças ao sapato mágico do elemento terra que ele equipou. Yo-Yang surpreende a multidão liberando sua habilidade de nível 3, a tempestade de gelo rastejante, congelando rapidamente todo o chão da arena. A tempestade de gelo é capaz de congelar um lobo de um olho só até a morte em questão de minutos. Parece um fim rápido para o duelo, mas Mo-Fan persiste com uma parede de fogo para protegê-lo do frio. No entanto, ele acaba se apagando eventualmente. O diretor insiste em encerrar o duelo naquele ponto, pois a tempestade de gelo pode matar Mo-Fan, mas o mestre Mu prolonga, dizendo que o mago de fogo deve ser capaz de resistir por mais tempo. Mo-Fan tenta desbloquear seu poder de nível 3 de fogo pela primeira vez, mas a temperatura abaixo de zero torna isso difícil. Ele sempre falhou em focalizar sua quinta estrela em órbita. No entanto, o desespero de salvar sua vida permite que ele alinhe todas as 7 estrelas e lance um poderoso feitiço de ignição de nível 3, mantendo com sucesso o gelo sob controle. Ele então lança ataques em Yo-Yang, que esquiva com seus sapatos. Mo-Fan decide usar uma arma diferente e libera seu novo ataque de nível 3, Tempestade de Fogo. O feitiço ofensivo em grande escala atinge Yo-Yang, fazendo com que ele caia no chão e machuque suas pernas. A plateia fica maravilhada ao ver o iniciante de uma família pobre derrubando Yo-Yang. No entanto, Yo-Yang não desiste. Quando ele se levanta, ele remove uma capa carbonizada para revelar uma armadura mágica por baixo. O instrutor-chefe, que estava assistindo ao duelo, se levanta da sua cadeira e anuncia para Mo-Fan parar de lutar. A armadura mágica é a prova de fogo, e a plateia reconheceu suas grandes habilidades. Yo-Yang zomba e provoca Mo-Fan, dizendo que ele deveria se render, porque seu pobre pai não pode pagar nada para fazer com que ele vença. Não querendo ouvir mais um insulto vindo de Yo-Yang a seu pai, Mo-Fan se recusa a se render. Ele finalmente revela sua carta na manga, seu elemento de trovão. Todos, inclusive Yo-Yang, ficam chocados ao descobrir que ele não possui apenas um, mas 2 dos elementos mais fortes no nível 3. Ele libera um poderoso dragão de trovão, que penetra armaduras de Yang e o destroça em pedaços, encerrando o duelo de uma vez por todas. A plateia aplaude a vitória de Mo-Fan, enquanto a família bate cabeça contra a parede. Mo-Fan, o herói, finalmente consegue deixar seu pai trabalhador orgulhoso, e prova para o mundo que ele e sua família são dignos de reconhecimento e respeito.